Boa tarde e boa noite para todas vocês do nosso curso de mentoria para mulheres Florescer. Quero, em primeiro lugar, antes de dar continuidade, a nosso estudo que nós estávamos fazendo e não terminamos, então eu gostaria de terminar ele hoje, que na próxima quinta-feira, então nós teremos a nossa aula, nós estaremos voltando. Quero agradecer a todas vocês pela parceria, pela oração de cada uma de vocês, por cada mensagem que eu recebi de vocês, de consolo para nós como família. Agradeço imensamente por ter vocês, por ter esse grupo, essas pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus seja engrandecido na vida de cada uma de vocês. Sou grata a Deus por isso. E hoje eu vim realmente para a gente terminar o nosso assunto, para que quando nós voltarmos, então, na próxima quinta, a gente possa entrar em outro tema muito importante. Ok? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela sua misericórdia e pelo seu favor. O Senhor é aquele que sustenta o universo, mas é também aquele que sustenta, Senhor, as nossas vidas na terra. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida na terra, nossa vida natural, ela é, Senhor, movida pela vida espiritual. Por isso nós estamos aqui, continuamos contando com o seu consolo, com a sua direção, ó Deus, compreendendo o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo que nós estamos aqui em família, que o Senhor tem nos sustentado, também tem enriquecido, Senhor, as nossas vidas. Nós te louvamos e nós te agradecemos por isso. E também te peço, Deus, por esse momento que nós vamos estar compartilhando o restante, Senhor, da nossa lição que nós deixamos, mas que nós precisamos encerrar para dar continuidade, então, ao nosso estudo. Que o Senhor abençoe cada uma, Senhor, das minhas irmãs, dos seus familiares, os projetos, os sonhos, os propósitos que o Senhor tem para cada uma delas, que elas sejam enriquecidas pelo Senhor, pelo teu amor, pelos recursos insondáveis que há em Cristo Jesus para cada uma delas. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar continuidade à nossa lição, que é sua decisão determina então o seu destino. E na turma da tarde nós fomos um pouquinho mais para frente, mas eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa então fazer um vídeo só dessa aula. Nós estávamos falando então sobre as circunstâncias, e quais são os fatores que nos ajudam nas tomadas de decisões que nós precisamos fazer para não tomarmos, o rumo errado na nossa vida. Então, o nosso tema é sua decisão determina o seu destino. E a nossa leitura está lá em Números, capítulo 13, versículos de 25 a 33, que nós já lemos, mas vamos ler novamente. Números 13, 25 a 33. Vocês estão ouvindo, a voz desse passarinho aqui, o que mais tem é passarinho. Eles cantam o dia todo, um com um canto mais diferente que o outro. Então, vamos lá. Números capítulo 13, versículos de 25 a 33. Enquanto isso, vocês ficam ouvindo esse som ao fundo. Vamos lá. Números 13, 25 a 33 diz assim: nós estamos falando sobre o relatório dos espias, que foram enviados por Moisés, 2 grupos, para espiar a terra que o Senhor Deus tinha prometido para eles, e eles voltaram então com este relatório. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra
vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra, e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde emana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela não são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Aqui tem uma coisa interessante, né? Esse final, que a visão que eles tiveram não foi aquilo que o povo pensava a respeito dele. Mas sim a visão que eles mesmos tinham a respeito, então, a visão que eles mesmos tinham a respeito de como eles se sentiam em relação, então, a esse povo. Então, olha o que eles falam: aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, éramos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos dele. Então, a visão primeiro é a visão que eles tinham dele mesmo. Quando nós iniciamos essa lição, nós falamos, né, desta visão. Então, nós comparamos, né, falando a respeito de visão dos dois tipos, que é a visão da águia, aquela visão, né, que vê o todo, né, que tem uma visão de 380 graus, e temos esses que têm uma visão míope, né, que é a visão do gafanhoto. Então, pela própria visão interior que eles têm deles mesmos, né? Então, a primeira coisa que eles falam é a respeito daquilo, de como eles realmente se sentem. E nós estamos então falando que a nossa decisão vai determinar o nosso futuro. Esse povo passou então logo depois, né, deste relatório, eles, por causa do medo e da visão míope que eles tinham a respeito, né, daquilo que eles viram na terra, não se lembraram de olhar para o alto, olhar para a promessa que Deus tinha feito, até porque a promessa que Deus tinha feito não é que eles iriam conquistar a terra, mas que Deus iria à frente e conquistaria cada né, território para eles. Então, quando nós temos uma visão míope, ou a visão, né, a síndrome do gafanhoto, sempre os nossos problemas e as nossas circunstâncias são maiores do que o nosso Deus. Nós perdemos a visão de quem realmente é o nosso Deus. Então, aqui nós estávamos vendo na última aula quais seriam então os fatores que influenciam a nossa vida nas nossas tomadas de decisões, né? Então, muitas vezes, se nós tivermos a visão errada, né, nós podemos então pagar um preço muito caro por causa do nosso equívoco, de não estarmos olhando a nossa vida do ponto de vista de Deus. Então, nós vimos um item que era as circunstâncias deles fizeram com que os israelitas tomassem a decisão errada. A visão que eles tiveram deles mesmos, daquilo que estava no interior dele. A segundo fator, que é a influência negativa, né, dos 10 espias, impede, então, que todos eles entrem na terra prometida
aquilo que Deus havia reservado para cada um deles. Então, os 10 homens disseram, isso não pode ser feito, e declararam, estamos sendo realistas, porque nós, então, conhecemos os fatos. O terceiro fator que nós vimos é a relutância que eles tiveram em pagar o preço, né? Então, a relutância deles em pagar o preço de entrar naquela terra fez com que eles tomassem a decisão errada e, por causa disso, então, eles passaram 40 anos vagando, então, pelo deserto. E nós, então, terminamos esse assunto, aquilo que nós aprendemos, e começamos, então, olhar como que nós podemos, uma coisa importante a respeito de visão, é a maneira como nós planejamos, né, as coisas. Então, todo o planejamento já tem isso, planejar já tem, traz isso para nós, a questão de nós planejarmos com antecedência. O planejamento, ele serve para isso, né, para planejarmos com antecedência. Então, nós estamos falando sobre qual é o resultado se nós temos planos, se temos sonhos, se temos propósitos. Nós devemos sim planejar as coisas. E como que isso deve acontecer? Como nós devemos edificar, então, um planejamento para que a gente tenha um resultado final realmente determinante e focado naquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós falamos é predetermine o curso da ação. Depois nós falamos que nós deveríamos estabelecer objetivos. E o terceiro item é organize as suas prioridades. Importante isso, né? A gente já falou a respeito das prioridades de Deus e que se a gente não está de acordo com as prioridades de Deus, nós sempre temos 2 fatores muito sérios, que é a frustração e também o tédio. Então, quando o tédio e a frustração, eles se apresentam, né, como algo que nos restringe, então, geralmente é porque as nossas prioridades estão, de alguma forma, elas estão invertidas, fora de ordem, ou elas nem existem. Então, nós devemos organizar as nossas prioridades. Não sei se vocês lembram, quem já fez conosco, né, vários cursos, as prioridades de Deus são 5. Primeiro é o nosso relacionamento com Deus, depois o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, terceiro, nosso relacionamento com os filhos, quarto, nossa vocação, né, nosso trabalho, e quinto, nosso ministério. Então, olhando o livro de Efésios, dos capítulos 3 ao capítulo 5, nós vemos então Paulo nos ensinando as prioridades do ponto de vista de Deus. Então, nós precisamos organizar as nossas prioridades. Uma vez então que nós já tenhamos organizados, estabelecidos quais são os objetivos que nós vamos então traçar para alcançar o propósito, o plano que Deus tem para as nossas vidas, então, uma vez que já estejam estabelecidos esses objetivos, será necessário então reorganizar as nossas prioridades. Coisa mais importante sempre será o nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós temos objetivos bem definidos, então, rapidamente, nós vamos ter, então, um progresso no desenvolvimento, no processo do desenvolvimento, então, desses projetos, desses planos, desses sonhos que nós temos. Então, é muito importante organizar prioridades para que a gente possa, então, ter um progresso. As pessoas, com frequência, tendem a priorizar o secundário e minimizar o principal. Realmente é isso, né? Nós falamos também, quando nós falamos de prioridades, nós sabemos discernir as coisas que são importantes daquelas coisas que são secundárias, né? Então, como que a gente sabe? As coisas importantes são aquelas coisas que só nós podemos fazer, que ninguém pode fazer por nós. As coisas urgentes são aquelas coisas que outros podem fazer para nós. Geralmente, nós estamos correndo atrás das coisas urgentes, fazendo coisas que outras pessoas podem fazer. E deixamos, então, de priorizar
as coisas importantes, que são aquelas que só nós podemos fazer. Então, para organizar as nossas prioridades, também é importante a gente discernir aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Então, o quarto item a respeito de como nós devemos, então, planejar, né, os sonhos, os planos que Deus tem para nós. O quarto item é notifique seu pessoal-chave. Então, é muito importante transmitir e receber comentários positivos e feedbacks de pessoas chaves que podem ajudá-lo a alcançar o objetivo. Isso é muito importante. Pessoas chaves mesmo. Aquelas pessoas que não vão jogar um balde de água fria ou apagar o fogo, né, a euforia e a certeza e a sua convicção de que é isso que Deus tem para você. A gente sabe que nós vivemos rodeados por pessoas invejosas, por pessoas negativistas, né? Por pessoas que, egoístas, egocêntricas, orgulhosas, e muitas vezes elas tentam, então, restringir de alguma forma ou impedir que aquilo que você está falando para ela, que Deus colocou na sua vida e aquilo que você quer desenvolver, muitas vezes elas vão tentar minar de alguma forma. Então, quando você tiver sonhos, planos e projetos, a primeira pessoa, né, que você trabalha é Deus. Mas é importante também ter pessoas chaves que possam orar com você, que possam, quem sabe, até dar mais luz para esse plano, para este projeto, para esse sonho. Então, para que você possa receber, então, os feedbacks. Tem pessoas que já não gostam, né? De ouvir comentários, sejam eles negativos, positivos, feedbacks de pessoas, né? Mas é muito importante você aprender a ouvir. Às vezes as pessoas são muito orgulhosas e elas não aceitam, então, que a gente dê uma sugestão ou né? Às vezes, principalmente as pessoas que têm uma visão maior, mais ampla, geralmente elas têm condições de nos dar feedbacks positivos ou negativos, mas são importantes para nós. Nós que temos que aprender a receber comentários, né? Sejam eles quais forem, que podem nos ajudar. Então, é importante você sempre ter alguém que você sabe que se você contar para ela aquilo que Deus tem colocado no seu coração, essas pessoas vão ajudar você a conseguir atingir o seu objetivo. Elas não vão tentar impedir você. Outra coisa importante é reserve tempo para a aceitação. Então, isso também é importante, né? Além da gente estar orando, ter alguém que esteja orando conosco a respeito disso. Toda a nova ideia, aquilo que a gente passa para os outros, precisa de tempo, às vezes, para ser absorvida, né? Porque as pessoas, às vezes, a gente não consegue explicar direito o que a gente quer e a gente, então, não dá tempo para as pessoas. Então, a maioria das pessoas sente-se mais confortáveis trabalhando com problemas antigos do que soluções novas, né? Às vezes as pessoas têm problemas e a solução é muito simples, mas às vezes as pessoas não aceitam, né? Vão por um lugar mais longe e pode chegar mais cedo, como aconteceu com o povo do deserto. Em 40 dias eles poderiam ter entrado na terra prometida e né, ter entrado, mas eles ficaram vagando 40 anos, exatamente porque eles não aceitavam uma visão diferente da deles, né? Então, a maioria das pessoas gosta de ficar resolvendo problemas antigos, né? Olhando para trás, em vez de trazer soluções novas. Então, o mundo odeia mudanças, como nós falamos. Contudo, a única coisa que traz progresso para as nossas vidas é nós concedermos, então, tempo às pessoas e, da melhor forma, fazê-las, então, aceitar aquilo que você está propondo, ou para a sua vida. Você pode compartilhar com a sua família, com os seus amigos, mas também você que é líder, né, na sua organização, seja no trabalho que você faz. Pessoas com novas ideias, sempre elas são rejeitadas, né, porque as pessoas gostam da sua zoninha de conforto, de ficar confortáveis, então elas não aceitam
mudanças. Às vezes as pessoas têm dificuldades para mudar. Outra coisa importante é entre em ação. Então, após a concessão do tempo suficiente para você adotar ou o seu grupo adotar as novas ideias, então, o próximo passo é entrar em ação. Às vezes, a gente já vi isso muitas vezes, as pessoas assim, têm ideias maravilhosas, fazem aquela explanação, né? Colocam todas aquelas coisas, planos, mas elas não agem, né? Quantas coisas poderiam ter sido feitas em várias situações, mesmo nas nossas vidas, né? Nas nossas casas, quantos projetos a gente tem, mas não entramos em ação. A gente tem, né? A mente, muitas pessoas têm a mente brilhante, mas não tem uma ação, né, para que as coisas que ela pensa aconteçam. Então, entre em ação. Se as pessoas adotam as novas ideias, nós devemos, então, logo entrar em ação. Lembrar que nada será realizado se nós formos esperar a aprovação de todos ou que o plano esteja perfeito, né? Tem gente que fica esperando, enquanto todos não... Eu acho que quando Deus fala conosco, né, muitas vezes nós temos que fazer aquilo que Deus trouxe na nossa mente, no nosso coração, entrar em ação, certo? Ver a coisa, fazer a coisa acontecer, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam acreditar que realmente aquilo foi de Deus ou não. Se você ficar esperando a aprovação de todos, muitas vezes ela não vai acontecer nas nossas vidas, porque tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não têm fé, e elas andam conosco, e elas estão nos nossos grupos, e muitas delas só vão crer depois de verem. Então, por isso é importante nós termos as ideias, mas também colocarmos elas em ação. Outra coisa importante, espere ter problemas, né? As pessoas, nada acontece na nossa vida sem que apareçam, né, alguns problemas. Como eu falei para você, para mim, problema é solução. Nós já vimos nos estudos anteriores a respeito dessa questão. Problemas não devem nos paralisar. Todos os problemas têm uma solução. Basta que a gente não fique preso neles, certo? Então, nenhum planejamento elimina todos os problemas, mesmo que a gente planeje, priorize as coisas, organize as prioridades, notifique as pessoas, reserve tempo para que as pessoas aceitem as nossas novas ideias. Mesmo que a gente entre em ação, nisso não define se você vai ter problemas ou não. Então, nem fazendo tudo isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. O planejamento excelente, ele remove alguns obstáculos, porém nem todos. Sempre vamos encontrar no caminho, né? Os problemas fazem parte da vida e eles surgem, então, para todos nós. A mudança e o progresso geram mais oposição que a apatia e a inércia, né? Então, geralmente, apatia e inércia é o que sempre acontece. As pessoas estão vendo o problema, as pessoas até têm solução, mas estão inertes e apáticos para resolver. Então, se alguém se apresenta para trazer uma solução, pode ter certeza que sempre vai haver oposição. E nós temos que aprender a lidar com isso. Eu sempre falo, isso é muito importante. Por isso, você tem que saber quem você é, aonde você está e para que você entenda que se é vontade de Deus, Deus falou, você vai enfrentar a oposição e isso você tem que cuidar então das suas emoções e dos seus sentimentos. Muitas pessoas, eu já falei, têm problemas de rejeição, então elas já reagem emocionalmente, já paralisam e param de fazer, né, aquilo que Deus pediu que elas fizessem. Então, a mudança ela afeta os sentimentos e raramente a lógica vence na arena emocional. Então, quando as pessoas recebem a oposição e ficam emocionalmente afetadas, geralmente elas não conseguem vencer, mesmo que a razão esteja com ela, mesmo que tudo esteja a seu favor. Então, porque as emoções é algo restritivo, realmente puxam as pessoas para baixo. Por isso que nós precisamos ter
como eu falo, emoções saudáveis. Nós precisamos treinar as nossas emoções, nós precisamos treinar as nossas reações. Então, a barreira mesmo da ignorância, porque muitas pessoas são ignorantes, né? Ignorantes não no sentido de não saberem, de não quererem sair da inércia ou da apatia para resolver os problemas. Então, muitas vezes nós temos que ultrapassar a barreira da ignorância. Os muros também da insegurança nosso ou também dos grupos, né? Dos nossos grupos, eles terão que ser derrubados. Porque se você não faz isso, nem você, nem o seu grupo chega a lugar nenhum. Tudo isso acontece, né? As pessoas têm insegurança, as pessoas ficam inseguras, mas é importante a gente ser a parte forte, né? Desse plano, desse projeto. É sempre a ponte para o sucesso de um empreendimento. Eu já falei isso, uma coisa muito chata que tem é quando você começa a falar algo e a pessoa já começa a colocar os obstáculos antes, né? Você tá ali falando, olha, vamos fazer assim, assim, assado, o que vai acontecer? E a pessoa negativa ou a pessoa ignorante a respeito daquilo que você está falando, geralmente elas vão colocar, né, as coisas negativas que podem acontecer. Mas nós precisamos sempre pensar, como nem falei, pode ter problemas, podem, mas nós sempre temos que pensar no sucesso daquilo que nós estamos querendo fazer. Essa é uma excelente ferramenta, né, motivacional quando edificamos para o futuro. Não, tudo bem, pode acontecer tudo isso, mas o nosso alvo é esse. Deus disse que nós precisamos chegar lá e é lá que nós vamos enfrentar problemas, vamos ter obstáculos, vamos ter tudo isso. Mas nós vamos conseguir chegar lá. Então, nada traz tanta confiança quanto mencionar vitórias passadas. Olha, eu já passei por esse lugar e Deus me instruiu dessa forma, e eu obtive vitória. Ou você conta o testemunho de outra pessoa. Olha, eu tive uma pessoa que também tem essa mesma ideia, esse mesmo pensamento seu, e ela conseguiu chegar lá dessa e dessa forma. Então, contar, né, testemunhos de como as pessoas conseguiram alcançar a vitória nos seus planos, nos seus projetos, nos nossos sonhos também é importante. Nada concede, então, tanta força quanto saber que o que foi feito ontem pode ser realizado mais uma vez hoje em nossas vidas. Outra coisa importante é reveja diariamente o seu planejamento. Isso é importante. O planejamento deve ser revisto todos os dias, né? Porque geralmente o planejamento sempre tem os passos, primeiro passo, segundo passo. Então a gente precisa estar sempre revendo, né, os nossos planejamentos. É preciso rever a fim da gente se certificar de que ainda nós estamos na rota certa, né? A nossa meta está sendo concretizada, estamos indo no rumo certo. Se nós constatarmos que não permanecemos na meta ou saímos fora da rota, nós devemos realmente voltar atrás, fazer os ajustes e continuarmos então no caminho em direção ao sucesso daquilo que nós estamos planejando. Uma rápida revisão sempre é importante para nos ajudar a planejar planejar as coisas com antecedência, até mesmo os riscos e os problemas que nós podemos encontrar. Se acontecer isso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. Se acontecer aqui. Então, para não ser pego de surpresa, a gente pode também planejar os riscos, né, com antecedência. Então, eliminar as distrações são aquelas que nos tiram do foco. Então, nós temos que cuidar disso também, eliminarmos as distrações, né? Que às vezes a gente se distrai, perde o foco e acaba, então, não concretizando aquilo que precisa ver. Eu vejo isso muito, né? As pessoas começam a várias coisas, você vê em vários lugares, pessoas começam a construir e não terminam, as pessoas começam a fazer um curso, não terminam. Então, as pessoas, elas, na verdade, elas já são desistentes, né? Então, tem uma resistência, não são resilientes, né? A resiliência, ela é muito importante na nossa vida. Podemos ter os problemas, os percalços, as dificuldades, mas nós não podemos desistir.
Então, quais seriam, então, para nós 7 coisas determinantes para a nossa vitória no planejamento, né, daquelas coisas que Deus, dos projetos que Deus tem colocado em nossas mãos, seja em qual área que for. Então, quais seriam, então, os 7 determinantes para nós alcançarmos a vitória? Primeiro, como nós estamos vendo, a vitória começa com uma visão. Nós vimos ali Josué e Caleb com uma visão ampla, com uma visão de Deus, né, que a gente chama a visão de águia, e aqueles outros espias, então, com a visão distorcida, né, a síndrome do gafanhoto, que tornou eles míope em relação ao plano e ao projeto que Deus tinha para a vida deles. Eles não conseguiram ver tudo aquilo que Deus fez, tirando eles do Egito, né, e levando a eles ali, ó, na porta da terra prometida. Então, eles não viram, não conseguiram vislumbrar naquela hora, naquele momento, em frente aos inimigos que haviam naquela terra, quem era o seu Deus. Se eles tivessem lembrado de quem era o seu Deus e tudo que ele tinha feito para tirar eles do Egito, até chegar aquele momento, eles teriam entrado. Então, a vitória sempre começa com uma visão, uma percepção de vitória, uma percepção de como nós podemos chegar ao topo. As pessoas que alcançam constantemente o topo são aquelas que possuem uma percepção ou uma visão antes do prêmio ser obtido, né? Deus, ele fala de várias formas, através de sonhos. Deus pode trazer coisas na nossa vida, mostrando, né, através da sua palavra, através daquilo que ele coloca dentro do nosso coração, o caminho da vitória, como nós podemos. Muitas pessoas têm isso, né? Olha, Deus vai fazer isso, vai me levar lá em tal lugar. Deus falou que me prometeu que não vai acontecer. Então, ela está já alcançando, né, essa percepção de como será receber, então, a promessa. Então, é tão importante isso, né? Se o povo tivesse pensado, olha, quando nós chegarmos lá, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos nos comportar? Então, se eles tivessem pensado a respeito de tudo, né, todo esse processo até chegar ali, quem sabe eles não teriam desistido. Então, mesmo durante os momentos de desânimos, eles continuam perseguindo os sonhos, né? Então, a gente pode ter no meio do caminho, mas a pessoa que tem uma visão de Deus, né, que foi afetada por uma visão de Deus, um plano e um projeto, mesmo que o desânimo entre, mesmo que os problemas cheguem, ela não deixa de perseguir o seu sonho. Então, enquanto outros criticam, dizendo que ela não vai conseguir, ela continua lutando. Então, elas põem os problemas de lado e apontam, geralmente, para o potencial. Que quem tem todo o poder e autoridade, se ele falou que vai fazer, eu creio, e ele vai fazer. Então, as pessoas comportam-se como vencedoras antes mesmo da peleja. Por quê? Porque já vem a vitória em sua mente. Porque Deus já lhe deu, né, a promessa, a certeza, e já trouxe, né, os planos, os projetos, os passos desse processo todo, e ele só pode ser vitorioso, porque Deus não dá vitória, não diz que você será vitorioso e depois tira a vitória no meio do caminho. O próximo fator para a vitória é a instrução. Quanto mais nós entendemos os problemas, maiores serão as nossas chances, então, de obter a vitória. Se conhecermos as ferramentas que estão à nossa disposição, maior será, então, a probabilidade de que usemos isso com sucesso. Vencedor é aquele que consegue trabalhar com mais afinco por período de tempo mais longo, sem desistir, usando as ferramentas que Deus tem dado, né? As ferramentas mais poderosas, irmãos, é a oração, é a palavra, é o relacionamento, é a fé, é a confiança na promessa, na palavra, e também abraçar o processo para a gente chegar lá, né? Então, é muito importante, quanto mais entendimento a respeito das coisas que estão acontecendo,
das probabilidades, né, que você tem. Então, uma disposição mental. Veja hoje as pessoas muito apáticas, né, em relação ao futuro e as coisas que podem realizar. Exatamente porque elas não têm uma visão ou porque elas não estão correndo atrás de entender e compreender como que elas podem chegar lá. Então, não existe sucesso sem o condicionamento apropriado, né? Então, todo atleta precisa se preparar se quer ser vitorioso. O soldado precisa aprender a guerrear para vencer as suas guerras. Nem sempre a vitória é alcançada por aquele que sai à frente. O vencedor é aquele que consegue trabalhar com mais afinco por período de tempo mais longo sem desistir. Muitas pessoas desistem pouco antes de atingir o seu objetivo porque se cansam. Enquanto descansam, acabam por ficar satisfeitas em permanecer parados naquela posição, né? Quantas pessoas vão até quase o final? Quantas pessoas desistem no final, né? Porque não tem a determinação e o condicionamento, não se prepararam para as dificuldades que poderiam acontecer. Então, não é quem sai correndo em primeiro lugar, geralmente é o que vence. É aquele que persiste apesar dos percalços. Só se pode alcançar a vitória quando se tem uma meta. Então, isso é muito importante. A gente tem muito sonhador, hein? Esse mundo é cheio de gente sonhadora. Mas gente que sonha, mas não tem a visão, não tem uma meta, não segue passos, né? Porque acha que não é importante métodos. Tem gente que sai achando que com a varinha de condão todas as coisas vão acontecer. Pessoas que não têm planejamento, que não põem uma meta, que não correm atrás. Então, como é triste a gente ver a situação dos indivíduos que não tornam seus objetivos conhecidos por medo de fracassar. E aqueles que têm quantos projetos engavetados, né, na mente ou nos papéis, né, quantos projetos, porque as pessoas têm medo de fracassar. Hoje as pessoas lidam mais, se defendem mais da dor, do medo, do fracasso e sofrem por causa disso porque não querem colocar os seus planos em ação. Então, às vezes não tem um objetivo pré-determinado, não tem como aprender. Então, assim, não sai porque tem medo de dar errado. E a gente sabe que os acertos são feitos pelos erros. Então, nós temos que aprender também com os erros. Pode ser que dê errado, mas pode ser que dê certo. Se não sabemos para onde estamos indo, como podemos saber quando chegaremos? Então, é importante, nós vemos a importância de nós termos metas, planejamento para tudo aquilo que vai ser feito. Só há uma garantia de vitória com a ajuda de outras pessoas, né? Importante, Deus nunca disse para nós que nós deveríamos correr sozinho. O inimigo é que ele tem esse princípio de isolar as pessoas, de tornar as pessoas isoladas, que elas acham que tudo elas têm que fazer sozinha. Deus trabalha com um grande time. Quando Jesus falou sobre a oração lá de João 17, ele falou a respeito do grande time, do grande sonho, né, que ele tinha de ter um grande time. E a oração intercessória dele fala a respeito disso, né? Aqueles que tu me deste. Então ele fica falando exatamente a respeito disso, que é o grande time de Deus, são os seus filhos, são os irmãos de Jesus. Então, a nossa vitória, porque as pessoas são muito egoístas, é a sua vitória. Na verdade, toda a vitória é a vitória do time de Deus, do povo de Deus. Sua vitória é minha vitória, é a nossa vitória, né? Então, não é veja o que eu fiz, é veja o que nós fizemos. Eu gosto muito disso, né? Mesmo quando eu faço os devocionais, às vezes a gente lê, ou mesmo nos livros, a gente lê as pessoas falando a respeito, né? Eu fiz, não, nós fizemos, é o Senhor que traz para nós, né? É Ele que nos dá a vitória, não é o nosso esforço, mas é o esforço também de todos. Então, não são os nossos planos, mas também os planos de outras pessoas. Não é o meu trabalho,
mas é o nosso trabalho. Portanto, não é a minha vitória, mas sim a nossa vitória. Então, cada pessoa deve cumprir a sua responsabilidade. Toda a pessoa é importante. Deus concede diversos dons e habilidades, então, para a igreja, de modo que possamos fazer o nosso trabalho com o sucesso total. Nós somos corpo e família, né? Então, nós precisamos ver tudo isso sendo feito na nossa vida. E para finalizar, então, o último item, então, para que nós possamos, então, entender e chegar à vitória, né? Os 7 determinantes para a vitória é o mais importante fator para a vitória somos nós mesmos. Apenas nós, né? Apenas você tem o poder de determinar o sacrifício, a energia e o tempo que pode dedicar a se tornar, então, um vencedor. Às vezes a pessoa se enche de pena de si mesmo, fica só reclamando da vida e assim acaba ficando tão sem opção. E isso não é verdade. Se nós aprendermos a trabalharmos em equipe, nós podemos sim sermos vitoriosos naquilo que Deus tem para nós. Pior que não ter opções disponíveis é não ter a oportunidade disponíveis e não aproveitá-las, né? É ter oportunidades disponíveis e não aproveitá-las. Somente você pode aproveitar as chances que se apresentam, né? Ninguém pode fazer por você aquilo que você precisa fazer. A vitória ou a derrota sempre é uma escolha pessoal. É você que vai escolher. Apenas você pode responder a essa pergunta. Qual é a pergunta? Lembre-se. A vitória ou a derrota, quem vai escolher é você. Os 7 fatores determinantes, então, para a vitória são esses: a visão, a instrução, o condicionamento, ter metas, lembrar dos outros que podem nos ajudar e a responsabilidade, então, da vitória. Ou as escolhas determinam o seu destino. Isso é sua responsabilidade. Então, é muito importante nós entendermos, nossa decisão sempre vai determinar o nosso destino. Então, terminamos nossa aula de hoje. Semana que vem nós teremos então nosso encontro no nosso bate local, né? Nosso local de estudo, nós estaremos lá. Então, que você aproveite e termine então esta lição preciosa. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima quinta-feira. Deus abençoe. Até lá.